Bom, pessoal, agora vamos falar da avaliação fisioterapêutica, né? Dentro dessa linha de raciocínio que a gente tá comentando, tá? A gente fala muito a respeito aqui nesse âmbito, a gente vai falar bastante, né? Tanto na saúde do homem como a da mulher, sobre a incontinência urinária, tá? Também a parte da saúde da parte sexual, né? A incontinência urinária mais comum que a gente tem é a de esforço, tá? Então, assim, ela pode trazer muita repercussão, tanto para o homem quanto para a mulher, porque quando eles perdem urina, eles vão começar a se sentir constrangidos, né? Para eles é muito difícil aceitar, eles se sentem aí, né, como se estivessem mais idosos. Na verdade, isso não pode, né? Pode ser que isso não esteja acontecendo, tá? Segundo Abrams, esse autor, a definição de incontinência urinária de esforço, dessa terminologia, dessa sigla, IUE, tá? É uma perda de urina pela parte da uretra ali, no meato externo, quando a pressão intravesical, ela tá aumentada, tá? De forma que essa pressão tem que estar aumentada para que essa uretra se feche, né? Para que essa uretra tenha essa máxima de pressão aí. E aí a ausência da musculatura do detrusor, né? Que é um músculo que faz aí essa contração, tá? Pode ser traduzida por um meio, né, de um sinal que é a demonstração física, quando eu vou sentir essa perda urinária, e é um sintoma muito comum, principalmente quando eu tenho aumento da pressão, tá? Quando eu faço a manobra de Valsalva, eu travo ali meu abdômen e vou tossir, por exemplo, tá? Ou vou fazer uma atividade física, um esforço físico, né? Então, ela pode acontecer, tá? Não é só em um fator que quando a gente tem essa perda urinária acontece, na maioria das vezes pode ser por fraqueza da musculatura, pela idade por si só, se o paciente fez ou não cirurgia, né? Aí vai depender do quadro onde ele está instalado. Uma má assistência no parto, se a mulher tiver muito parto, pode ser aí que tem essa coincidência também, tá? Para ter esse diagnóstico, né, se eu tiver esse diagnóstico, eu vou ter uma boa evolução do tratamento. Então, saber que tipo de perda de urina que meu paciente tá é muito importante, tá? Por isso que eu comento sempre muito com vocês a respeito da anamnese, da avaliação, precisa ser completa, o exame físico precisa ser bem traçado, né? Para excluir aí outras possíveis condições clínicas que os pacientes possam vir a ter adotado, tá? No caso da incontinência urinária, tem alguns testes que a gente faz para ajudar nesse diagnóstico. Nós, como fisioterapeutas, podemos pedir esses testes, tá? Teste de força da musculatura do assoalho pélvico é o primeiro, né? Tá até ali em negrito e eu vou explicar ele mais à frente para vocês. O PED teste, o Q-tip teste e o teste de esforço. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. O PED, tá? Ele é como se fosse um absorvente. Eu coloco do meu paciente e aí o que acontece? Eu peso o meu paciente no começo e peso ele depois no final. Como que vai ser isso, tá? Mais ou menos de 1 até 24 horas ele vai ficar com esse paciente. Esse paciente vai ficar utilizando esse absorvente. Vou pedir para fazer alguns exercícios e tudo mais, subir escada e tal. E aí eu vou pesar ele, né? Depois que eu peso, o que eu avalio? Que ganhos acima de 1 grama por hora, eu vou contar também, né? Se ficou 1 hora, quantas gramas? E assim por diante, são considerados fatores positivos para a incontinência, tá? Esse teste eu posso fazer tanto em homem como em mulher. O Q-tip, que é também outro tipo de teste, é aplicado só em mulher. Por quê? Porque ele faz a introdução lá no canal vaginal, tá até aqui, ó, né, a fotinho demonstrativa para vocês, tá? Meu paciente vai estar deitada, né, barriga para cima, flexão de joelho e de quadril a 90 graus, expondo parte perineal, em posição de avaliação ginecológica. Peço a manobra de Valsalva, né, que é aquela que eu travo o ar ali e faço força. E aí ele vai colher, né, com esse cotonete, ver se vai ter alteração, tá? Se tiver alteração a mais de 30 graus dessa flexão, eu vejo uma hipermobilidade do cólon. E aí leva a gente a pensar que tem incontinência urinária, tá? E a gente também entra mais adentro com eles lá na parte da saúde da mulher. Resultado normal, menos chance, né? Eu faço aí esse cotonete embebido com um gel, ó, tá? Anestésico introduzido via uretral
e até essa junção aí, para ver se tem ou não, né, como que tá essa variabilidade. Se tiver uma angulação de mais de 30 graus, tá até mostrando os graus aqui para vocês, ó, tá? Aí é sinal de hipermobilidade, pode ser que o paciente tenha mais chance da incontinência. O desforço, eu faço com uma bexiga parcialmente cheia, vou pedir pro meu paciente tossir, né, espirrar ou pular. E aí, se ele tiver escape, eu também vejo, né, que tipo de escape ele tem, avalio essa intensidade, tá? E é o exame físico, né? A parte de postural, ela muitas vezes influencia muito, tá? Nessas incontinências. Então, o que eu percebo? Eu avaliei a postura, vejo alteração. Tem antero ou tem retroversão do quadril, né? O quadril tá anteriorizado, ó, ele tá rodado para frente, conforme a seta aqui. O quadril tá posteriorizado, tá rodado para trás, né? Desculpa, tá rodado para trás nesse sentido aqui, tá? Vejo se tem as hiperlordoses, cifoses, alterações lombares, alteração de comprimento de membro, tá? Qualquer uma dessas alterações podem pegar a minha parte neurológica, né, que inerva meu membro inferior e também meu sacro, que o centro da parte urinária tá ali em S2, S4 mais ou menos. E aí pode ser que meu paciente tenha uma alteração. Também posso avaliar pelo grau de força muscular do períneo, tá? Baseado na função de Ortiz. O que ele avalia, tá? Eu vejo a força muscular do meu assoalho pélvico de 0 a 5, onde quando eu tenho uma visualização dessa contração, meu paciente está na posição ginecológica, tô palpando, fiz a contração, né? E assim por diante. Grau 1, na visualização não tem nada, mas a palpação eu vi um pouquinho. Grau 2, tem uma debilidade. E assim por diante, ele vai aumentando esse grau de debilidade, tá? Grau 3, essa função tá subjetiva, né? Tá presente, não tem nenhuma resistência. Grau 4, presente, resistência aí, tá? Ele tem, mas ele não mantém. E no 5, ele tem, mas ele mantém. Então, aí eu consigo avaliar dessas formas, né? Dentro desse âmbito, tá? Só para a gente exemplificar, né? Importante que a gente saiba que essa musculatura são avaliados pela palpação, uma percepção tátil, né? Pelo teste digital. O examinador vai introduzir o dedo mesmo lá no paciente, ó. Tem os 2 dedos aqui sendo introduzidos, tá? Tanto a parte indicador como o médio, tá? E aí eu consigo ver dentro desse orifício vaginal e peço a contração dessa musculatura. Paciente, né, preferencialmente eu uso essa classificação do assoalho pélvico, como eu mostrei anteriormente ali para vocês. Ela é rápida, ela é simples, não é tão invasiva aos nossos pacientes. Vamos falar